Empresas e prestadores de serviços de Campinas têm uma chance de pagar dívidas do ISS-QN com 100% de desconto em multas e juros. A Prefeitura lançou uma nova edição do Refis, com adesão online até o mês de julho. A Secretaria de Saúde de Campinas inicia a vacinação contra a gripe nas escolas de educação infantil, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre as crianças. Proposta protocolada na Câmara de Campinas prevê a utilização de cordões para a identificação de pessoas com Alzheimer e outras demências. O Vôlei Renata chega pela terceira vez à grande final da Superliga e a decisão é domingo contra o Cruzeiro às 10 da manhã em São Paulo. A sexta-feira finalmente chegou e com ela a agenda cultural para você conferir as principais dicas para curtir o final de semana em Campinas e região. É hoje com a Agenda Cultural. Olá, boa tarde. Sextou, 8 de maio de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar, participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto, o número aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776, ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Atenção, você que tem débito com a Prefeitura em relação ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS-QN. Está aberto o Refis, uma possibilidade de negociar as dívidas com descontos de 100% em juros e multas. Então, sobre como aderir, as datas, se é online ou presencial, eu aciono a repórter Tayla Ramos com as informações. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tayla. Oi, Gabriel, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Pois é, não só as pessoas, como empresas também, prestadores de serviços de Campinas, terão agora essa oportunidade de quitar dívidas por meio do novo Refis, dívidas relativas ao ISS-QN, com 100% de desconto em juros, em multas também. Vamos entender melhor como funciona o programa com o Aurélio Caiado, que é secretário de Finanças, está aqui ao meu lado e fala conosco sobre o assunto. Secretário, muito obrigada por nos atender. Para a gente iniciar, então, como é que funciona essa nova edição do Refis, qual que é a novidade para a edição deste ano? Bom, a novidade é que você tem um desconto de 100% dos juros e da multa. É a primeira vez que a Prefeitura oferece esse nível de desconto, quer dizer, retirar totalmente tanto os juros quanto a multa, para que as pessoas possam resolver os seus problemas com o ISS, né? E aí, quem pode aderir a esse programa? Quais tipos de dívidas também podem entrar nessa negociação, secretário? Todas as dívidas relativas a ISS-QN. São só ISS-QN. IPTU não entra nesse refis, né, porque é um refis específico para um tipo de imposto, que é um imposto que está acabando, inclusive, porque com a reforma tributária o ISS-QN vai acabar e vai entrar o IBS. Então, é uma oportunidade de você liquidar suas dívidas também com a Prefeitura relativas ao ISS. Bom, quando a gente fala do ISS, quais setores devem ser mais beneficiados, né, com essa nova oportunidade, então, de regularização? Todos os setores que prestam serviços para a Prefeitura. Os maiores contribuintes de ISS são os serviços de telecomunicações, informática, mas também serviços de contabilidade, as escolas, os estacionamentos, todos os serviços que prestam para a população diretamente ou para empresas, também eles pagam esse imposto e esse imposto está com essa vantagem. Bom, e hoje, qual que é o valor, em média, dessa dívida ativa com a Prefeitura? E há também uma expectativa de arrecadação com o lançamento do Refis?
há uma expectativa de arrecadação de 150 milhões, 100 a 150 milhões com o Refis. E é importante esclarecer que o objetivo desse Refis não é simplesmente arrecadar mais para a Prefeitura, mas é criar uma média, porque com a criação do novo imposto, o IBS, a lei criou uma possibilidade de ter uma média de 2024, 2025 e 2026. A arrecadação média do ISS nesses 3 anos será como se fosse um piso, uma garantia para que no IBS, em nenhum ano, a Prefeitura receba menos do que esse valor. Então, daí é importante que a gente aumente a média de 2026 para poder manter uma média boa entre os 3 anos e a gente poder, então, Campinas fica garantido que vai ter um piso, pelo menos, dessa média nos próximos 40 anos. Tem essa oportunidade para as empresas, né, de pagamento com desconto de 100% em juros, em multas. Isso vale para qualquer forma de pagamento? Quais são as condições, secretário? Não, esse refis é muito específico porque a gente precisa, o objetivo é receber o pagamento neste ano de 2026, porque é quando a gente precisa elevar essa média. Então, o Refis tem uma grande vantagem de até 100% para pagamento à vista, mas você só pode parcelar até dezembro. Então, quem aderir agora, no mês de julho, por exemplo, no mês de junho, ele vai poder parcelar em até 7 vezes, porque de julho a dezembro. Quem aderir em julho já vai poder parcelar só em 6 e assim por diante. Se deixar para pagar em dezembro, e aí é só pagamento à vista. Então, se você pretende pagar de uma forma parcelada, e aí tem uma redução dos juros, uma redução considerável dos juros, que vai de 80% até 60% de redução. Quanto antes você aderir ao Refis, mais parcelas você vai conseguir fazer. E a adesão a esse processo ela é totalmente digital, secretário? Como é que o contribuinte faz, inclusive, para acessar, né, essa plataforma e aderir ao Refis? Essa plataforma está disponível, se você digitar no seu computador ou no seu celular www.campinas.sp.gov.br, já na página inicial aparece um banner do Refis. E aí, clicando no Refis 2026, você já entra e já faz tudo digitalmente. Bom, e reforçando, então, qual que é o prazo para a adesão, né, do contribuinte? Existe alguma expectativa de prorrogação desta edição do Refis? Não, calma. Apenas começamos o prazo. O prazo foi iniciado anteontem e ficará em vigor por 2 meses. Né? Então, até final de julho, ele vai estar funcionando. Para quem tem ainda alguma dúvida, né, em relação ao programa, quais são os canais de atendimento disponíveis, como consultar também essas informações, né, e opções então de pagamento? Bom, é tudo feito online, mas caso o contribuinte ou a empresa tenha alguma dificuldade, tem os canais que os próprios contadores das empresas já utilizam mesmo, que eles podem utilizar, ou os canais digitais como o WhatsApp ou o e-mail ou mensagens por meio de WhatsApp. A gente tem várias maneiras de tirar as dúvidas que não precisam ser presencialmente aqui na Prefeitura. Para consultar, então, os canais de WhatsApp, site também, onde o contribuinte ele pode encontrar essas informações? No mesmo site, na mesma página do Refis, já tem todas as informações. Secretário, muito obrigada por nos atender. Conversamos então com o Maurílio Caiado, ele que é secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas, sobre o novo Refis, então, lançado recentemente, reforçando prazo para adesão até julho, então adesão completamente online. Eu volto com você aí no estúdio, Gabriel. Tudo muito bem explicado, muito obrigado, Tayla Ramos, e também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas pelo Maurílio Caiado, secretário municipal de Finanças. Bom, e olha só, Campinas recebeu ontem o lançamento de 2 novos projetos culturais voltados para crianças e adolescentes do Parque Osiel. As iniciativas realizadas pelo Instituto CPFL vão oferecer aulas gratuitas de música, dança afro e balé clássico, ampliando o acesso à cultura e à formação artística na região. O Instituto CPFL lançou nesta quinta-feira 2 novos projetos culturais no Parque Osiel, em Campinas. As atividades serão realizadas na Associação Amigos da Criança, a AMIC, e devem atender centenas de crianças e adolescentes da região. A gente está muito feliz, estamos fazendo a abertura de 2 projetos que têm
uma parte cultural e uma veia artística de alta qualidade. Então, tanto a Escola Olodum quanto o Cisne Negro têm isso em comum. O que mais eles têm em comum que liga com o Instituto CPFL? O propósito. Então, essas escolas, elas têm o trabalho com crianças e adolescentes desde a base. Então, quando a gente olha, né, aqueles músicos do Olodum, olha aquele bailarino em cima do palco, é lindo, a qualidade artística é enorme, mas como isso começou? Então, aqui é um dos lugares que isso vai começar, quando a gente trabalha com a formação desse cidadão, dessas crianças e desses adolescentes. A Escola Olodum, ela começou em Salvador em 83, são mais de 40 anos, o Olodum começou há 47 anos. Então, para você ver como é importante ter uma escola caminhando junto. É essa escola que está vindo para cá. Entre as novidades está a implantação do primeiro núcleo da Escola Olodum no estado de São Paulo. O projeto vai oferecer aulas gratuitas de percussão, canto e dança afro para 300 alunos. E é um projeto que, além de formar percussionistas, dançarinos, meninos e meninas, pessoal na área de teatro, na área de informática cultural e uma série de outras linguagens culturais, formou principalmente para a vida. E é exatamente isso que nós pretendemos com a implantação do projeto da Escola Olodum em Campinas. Não é apenas formar excelentes percussionistas, que nós sabemos que iremos formar. Ótimos cantores e cantoras que sabemos que iremos formar. Ótimos dançarinos e dançarinas de pontas que sabemos que formaremos. O objetivo principal desse projeto é, além de formar grandes profissionais na área da arte e da cultura, é formá-los para a vida, transformá-los em cidadãos e cidadãs, em pessoas que possam gerir e apontar o seu próprio destino. Outro projeto lançado é o Núcleo de Dança Cisne Negro. A iniciativa oferece 100 vagas para aulas de balé clássico e marca a primeira unidade da companhia fora da capital paulista. A Cisne Negro sempre teve a participação social com as crianças. A gente está trazendo para Campinas, é a primeira vez que a gente está saindo da capital e viemos para Campinas, que tem arte desde o começo da cidade. O Cisne Negro sempre apoiou as crianças, porque a parte educacional e artística é que vai levar essas crianças, né, vulneráveis, para elas terem um conhecimento de arte e um conhecimento do próprio corpo. A partir daí, com certeza, elas vão crescer e com uma consciência melhor da sua vida. Os projetos chegam ao Parque Uziel com a proposta de aproximar as crianças da arte e da cultura. Música, dança afro e balé clássico passam a fazer parte da rotina de diversas famílias daqui da região. Olha, primeiro que a gente está falando de uma área que a gente é notoriamente com uma vulnerabilidade, e a gente sabe o quanto a cultura é uma grande linguagem, né, através desses dois projetos que podem fazer uma transformação social aqui, se agregando aos movimentos que já acontecem, porque a gente tem que dizer que aqui é uma área que é fértil de cultura, mas com poucas oportunidades, mas fértil porque as pessoas fazem muita cultura. Então, dois projetos estruturados que vão ter uma continuidade, eles vão significar, primeiro, cidadania, mas uma grande transformação social, porque a gente sabe que a cultura, ela dá pertencimento, ela permite que a gente dialogue com todas as outras questões. Então, a gente está muito feliz. Para representantes de movimentos em Campinas, a chegada da Escola Olodum ao Parque Uziel também amplia o acesso à cultura afro-brasileira e cria novos espaços de formação e pertencimento para crianças e adolescentes da região. Projetos acaba entrando numa segunda alternativa no meio de sobrevivência dessas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, tanto na educação, cultura ou esporte, é sempre bom a gente dialogar com as nossas crianças, com as nossas juventudes, para que não sejam perdidas aí no decorrer do processo da vida que a gente sabe, principalmente nesses espaços onde a criminalidade aflora muito mais. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou uma estratégia para ampliar a vacinação contra a gripe entre crianças.
As doses estão sendo aplicadas diretamente em escolas municipais de educação infantil e a medida busca aumentar a cobertura vacinal, que ainda está abaixo do esperado. A ação teve início no Centro de Educação Infantil Professor Otávio César Borg, na região do Parque Floresta. Ao longo do mês de maio, cerca de 70 escolas devem receber as equipes de saúde. De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, o principal objetivo da iniciativa é vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, público que ainda apresenta baixa cobertura vacinal na cidade. Então, considerando que a estratégia de vacinação contra a influenza iniciou no dia 28 de março, então já temos aí mais de um mês de vacinação, a gente ainda não chegou nem a 15% da cobertura vacinal para crianças, né? Então, para a gente é um número muito baixo e a gente sempre tem essas estratégias para ampliar, né? Então, levar a vacina para mais perto da população, nesse caso as crianças, né? Os locais que elas mais frequentam são as escolas. Então, considerando a faixa etária, nossa proposta, né, de intensificação é levar a vacina para os centros de educação infantil, né, então essas escolas municipais que atendem criança nessa faixa etária preconizada. Ainda segundo Chaula, a vacina é a forma mais eficaz de prevenção contra a influenza, especialmente durante o período de maior circulação do vírus, no outono e no inverno. A vacina é a principal estratégia de prevenção contra a influenza. O ideal é que as pessoas recebam a dose o quanto antes. Nos meses mais frios, mais secos, existe aí uma circulação viral maior, né? Então a gente quer que para as crianças, né, para todos os grupos prioritários, para que eles passem por esse período com mais segurança, que eles recebam a dose o quanto antes. A vacinação nas escolas busca ampliar esse índice, levando o imunizante a um dos principais espaços de convivência dessa faixa etária. Esse é um aspecto extremamente relevante quando a gente pensa na articulação entre a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde, nesse movimento de cuidado e proteção das crianças, trazendo a vacinação como possibilidade também dentro das escolas. Isso ajuda muito as famílias, os responsáveis legais, na logística, que não precisam ir até os centros de saúde, tendo essa possibilidade de também vacinar as crianças nas escolas. Antes da aplicação, os pais ou responsáveis precisam autorizar a imunização. As equipes também verificam a carteira de vacinação para atualizar outras doses, se necessário. Então isso é fundamental. Para vacinar criança, né, fora do centro de saúde, a gente sempre exige ou a presença dos pais ou uma declaração, né, dizendo que eles autorizam a vacinação. Então isso sempre é combinado entre a escola, a equipe de saúde, com os pais e responsáveis. Então caso eles não tenham assinado o termo de autorização anual, que é entregue para eles no momento da matrícula ou rematrícula, eles têm a oportunidade de assinar essa autorização também ali na articulação, né, desse combinado da estratégia. A pequena Jennifer Sofia, de 5 anos, recebeu a dose acompanhada do pai e mostrou muita coragem. É bom que, às vezes a gente, na correria do dia a dia, deixa passar batida alguma vacina, é bom que aqueles reforçam isso aí e ver se a caderneta tá tudo certo. E você, princesa, não chorou? Tá tudo certo? Sim. Doeu muito? Não. Não? Além das escolas de educação infantil, a vacina continua disponível para o público prioritário nos centros de saúde. A meta da secretaria é alcançar 90% de cobertura vacinal entre esses grupos. Então são 69 centros de saúde que estão ofertando a vacina a partir das 8 horas da manhã até o horário de encerramento das unidades. Temos vários centros de saúde no município que abrem aos sábados. Então aí não faltam oportunidades para que as pessoas procurem, né? São quase 500 mil pessoas no nosso município que já podem ser beneficiadas com a dose. Então é importante que procurem um serviço de saúde. Só para a gente evidenciar para quem está em casa, quem faz parte dos grupos prioritários? Então, todos os idosos, né, pessoas a partir de 60 anos de idade, as gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz aí até 45 dias, todas as crianças até 5 anos de idade, os trabalhadores da saúde, da educação, pessoas com comorbidades, então quem tem diabetes, pressão alta, problema do coração, pulmão, então uma série de pessoas, todos os trabalhadores de segurança, das forças de salvamento, então todas essas pessoas já podem receber a vacina. 12:00 mais 22 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta sexta-feira.
Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas analisa um projeto de lei que busca garantir mais segurança, autonomia e dignidade para pessoas com Alzheimer e outras demências. A proposta é de autoria da vereadora Débora Palermo e institui o Programa Municipal de Identificação e Proteção da Pessoa com Alzheimer e outras demências. O objetivo é facilitar o reconhecimento desses pacientes no dia a dia, além de ampliar o acesso a políticas públicas e serviços de apoio. Esses pacientes com demência, principalmente os pacientes de Alzheimer, não é raro a gente ver nas redes sociais que eles se perderam da família, porque às vezes eles saem de casa e não sabem voltar, não sabem falar o nome e fica uma situação muito difícil e muito perigosa para eles. Então, esse projeto de lei é que esse cordão tenha as informações da família, informações médicas, um QR Code com informações gerais sobre o paciente para garantir mais segurança num caso desses, de ele se perder e até de um acidente ou outras situações, mas principalmente quando eles saem de casa e se perdem e a família fica desesperada e também eles ficam em grande risco, né? Então é por isso que a gente pensou nesse projeto de lei. O programa prevê a integração entre diferentes áreas do poder público, como saúde e assistência social. A ideia é criar uma rede de proteção mais eficiente, com acompanhamento contínuo dos pacientes e orientação às famílias. Sim, eles identificando o paciente com Alzheimer ou outra demência que possa estar usando esse cordão aprovado da lei, ou o Poder Executivo que regulamenta, mas o que a gente pede é que eles sejam encaminhados, né, que a rede da Ciência Social e da Saúde encaminhe para que eles busquem esse recurso do cartão para ajudá-los a proteção, né, a inclusão social, a proteção deles em caso de necessidade. Um dos principais instrumentos da proposta é o uso voluntário de um cordão de identificação com predominância da cor roxa. O acessório poderá conter informações como nome, contato de familiares, dados médicos e até um QR Code com informações complementares, sempre respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente, na cor roxa e que ele não tenha custo nenhum, seja distribuído gratuitamente, como é o do autismo, né? Seja distribuído também gratuitamente aos pacientes de Alzheimer e outras demências. Projeto de lei do vereador Nelson Osseri quer instituir em Campinas o programa Rede Cuidar de Quem Cuidou. O vereador Nelson Osseri protocolou na Câmara Municipal de Campinas um projeto de lei que institui o programa Rede Cuidar de Quem Cuidou Campinas, uma iniciativa voltada à proteção integral da pessoa idosa, também ao fortalecimento de políticas públicas de cuidado, dignidade e inclusão social no município. Pode ser um convênio com alguma ONG ou com alguma entidade privada, particular, que possa também disponibilizar essas vagas para os idosos através de um valor que a prefeitura, o poder público venha a custear. Então eu acho que é tudo possível, não foi um projeto feito de qualquer forma, é uma necessidade. Nós estamos vivendo, como você bem disse, uma população mais idosa, vivendo mais, então isso tudo acaba trazendo ambientes como da saúde pública, né, com grande frequência de idosos, as próprias filas dos supermercados, né, quantas vezes aquelas filas de prioridade estão maiores do que as demais. Então isso representa também que Campinas tem uma população idosa e que essa população merece uma atenção especial e por isso desse projeto que eu apresentei. A proposta estabelece diretrizes para a criação e expansão dos centros dia para pessoas idosas. A autonomia, eu acredito que esteja não só na terceira idade, né, como em todas as idades, nós precisamos trabalhar isso. E os idosos, como costumo dizer, né, eles vão ficando muito parecidos com as crianças, com aqueles que acabam de nascer, tendo as mesmas dificuldades, né, tanto para se locomover, como também para se alimentar, sempre precisa de um amparo, de uma retaguarda. Então eu acho que esses espaços, tenho certeza,
eles vão fortalecer a autonomia dos idosos. Ainda de acordo com o parlamentar, o projeto nasce da necessidade urgente de adaptar a cidade ao crescimento da população idosa. Eu acho que é o ponto-chave do projeto é fazer esse levantamento, né, aonde estão esses idosos. Né, muitas cidades têm essa cultura, né, de ter alguns bairros com muitos idosos, e Campinas não foge disso. Nós temos, por exemplo, a Vila Industrial, que é o bairro mais antigo da cidade, que tem uma população idosa, o próprio Cambuí, que é um bairro nobre, que a gente encontra também muitos idosos. Então eu acredito que esse levantamento ele é fundamental para ocasionar o serviço adequado para esses idosos, para essa população. Estudantes da 7ª série da Escola Municipal Leonor Scheib participaram de mais uma edição do programa Câmara Educa. A iniciativa que aproxima os jovens do Poder Legislativo e estimula a formação cidadã. Conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo, entender como nascem as leis e descobrir o papel dos vereadores no dia a dia da cidade. Essa foi a experiência vivida pelos estudantes da 7ª série da EMF Leonor Scheib durante mais uma visita promovida pelo programa Câmara Educa. A iniciativa é realizada pela Coordenadoria de Cerimonial da Câmara de Campinas, em parceria com a Escola do Legislativo, a Elecamp. Para eles terem mais contato mesmo, para eles saberem trabalhar essa questão da cidadania desde cedo. Isso acredito que é função da escola, né? Também função da escola. A gente trabalha conteúdos, mas muitas vezes acaba sendo de forma muito abstrata, né? Então conhecer isso na realidade do município, próximo onde eles vivem, visitar o espaço, saber que é um espaço público que eles podem ocupar, ter essa experiência, vai contribuir muito para eles conhecerem o processo de criação das leis, de representação na cidade, e entender isso como um espaço deles também, né? Não como algo que a gente está vendo lá de forma abstrata, teórica na escola. Então a gente traz a discussão de como as leis são feitas, a divisão de poderes, enfim. Mas quando a gente traz isso para o concreto, para eles visitarem esse espaço, saber que é um espaço deles, eu acho que contribui muito para o processo de aprendizagem. É aqui no Legislativo que as decisões acontecem. E para esses jovens, ocupar essas cadeiras é o primeiro passo para exercer a cidadania. Essa oportunidade aconteceu, eu acho muito bom essa oportunidade, porque eu já queria vir aqui já há um tempo, entendeu? E agora tá conhecendo? Tô conhecendo e mais pra frente quero conhecer mais agora. Eu acho bem legal. É uma experiência bacana, saber que os vereadores já esteve aqui, né? Bem legal. Entre uma descoberta e outra, os alunos foram trocando impressões. O impacto de ver onde as leis são criadas despertou um novo olhar sobre a própria cidade. Foi bem legal, superou as minhas expectativas. Eu achei que foi bem legal, porque a gente conheceu todos os vereadores nesses quadros e foi muito divertido também, porque deu para ter uma visão como os vereadores ficam dentro da Câmara, como que eles votam, como que eles criam leis. Eu achei bem legal isso. No fim da atividade, a Câmara, que antes parecia um lugar distante e formal, tornou-se um espaço acessível e compreensível para os futuros eleitores. Conseguiu tirar dúvida, né, que um monte de gente falava que era bom, legal, e a gente só criava a expectativa na cabeça, né, então aí foi legal conhecer tudo. Mas eu nunca vim aqui não, eu gostei muito, eu tava com a expectativa alta, cheguei aqui, fiquei melhor ainda, gostei muito de ter vindo. Porque a gente conheceu os vereadores, tem as fotos dos vereadores e das vereadoras que teve antigamente. O Câmara Educa continua de portas abertas para escolas de toda a região, reforçando que a educação cidadã é o melhor caminho para construir uma sociedade mais participativa. A expectativa estava de infinito e tá 2 infinitos, tá muito bom. Sério? Por quê? A história aqui, muito aprendizado. Eu gostei bastante, que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas sobre a política daqui de Campinas, da nossa cidade. Eu gostei bastante.
Vôlei Renata e Cruzeiro vão fazer neste domingo no ginásio Ibirapuera, em São Paulo, a final da Superliga Masculina, jogo único. O time de Campinas eliminou o Praia Clube na semifinal e chega com muita moral. O treino por aqui tá pegadão, amigo, mas tem uma explicação. Pois é, que o time de Campinas pode fazer história mais uma vez. Pela terceira vez consecutiva, o Vôlei Renata chega à grande final da Superliga. Desta vez contra o Cruzeiro. O jogo é domingo às 10 horas da manhã em São Paulo. Bom, essa é a quarta vez que o time de Campinas disputa a decisão. Além das duas últimas, os campineiros também estiveram na final na temporada 2015 e 2016. Vamos lá, terceira decisão seguida não é para qualquer time, hein? Terceira decisão, já fomos coroados campeões em 2 campeonatos e agora tem mais um. A gente quer muito essa taça, que a Campinas entre na história também como um grande campeão da Superliga e a gente vai fazer de tudo por isso. Como é um jogo só, é bom lidar muito bem com o lado emocional, né? Ainda mais jogo único, a tensão é maior, né? O jogo acaba se tornando mais tenso, assim, a pressão para um ponto pode ser maior para qualquer um dos times, mas eu acho que a gente já jogou finais de jogo único e essa temporada o time já aprendeu como jogar, sabe que o jogo é longo, não adianta a gente se desesperar quando de repente perde um set, o jogo é muito longo, então a gente sabe que contra eles ainda mais, não tem nada de jogo fácil, a gente não espera um jogo curto, então a gente sabe da nossa capacidade, sabe do que tem que fazer para ser campeão e esperamos concretizar no domingo. E o adversário, hein? Velho conhecido do Vôlei Renata. Como enfrentar o Cruzeiro, um adversário que vocês já estão super acostumados, um adversário que normalmente sempre dá muito trabalho. É jogo de cachorro grande, né? Com certeza, a gente sabe aí a história do Sada Cruzeiro e a gente sabe que não será fácil, nunca foi e como você mesmo falou, jogo único, eles vão vir com tudo, nós vamos com tudo, entrar com toda a dedicação e nossa força de vontade. Terceira final consecutiva dos campineiros na Superliga Masculina e tem um clima de revanche neste confronto com o Cruzeiro, porque recentemente os campineiros venceram os mineiros no Sul-Americano e na Copa Brasil. Então, clima de rivalidade em alta e claro que na segunda-feira a gente conta a história desta partida. Bom, e amanhã no sabadão, vamos falar sobre futebol agora, porque a Ponte Preta recebe o Sport Recife aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, às 6h30 da noite. Você vê o confronto aí na sua tela. O técnico Rodrigo Santana não pode contar com o meio-campista Murilo Cavalcante, que está lesionado, e nem com o atacante Luiz Felipe, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Macaca vem de derrota pesada, 3-0 contra o São Bernardo. É a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, não pode nem pensar em tropeço jogando em casa, porque pode complicar ainda mais a situação do clube. E claro que na segunda-feira a gente também conta a história desta partida. Fim de semana de muito esporte, mas também de muita cultura. A partir de agora você acompanha todas as dicas para o seu fim de semana na Agenda Cultural. A sexta-feira chegou mais rápido do que você pensou, e a gente não poderia deixar de passar por aqui para te dar as principais dicas para curtir o final de semana em Campinas e região. E anota aí, porque tem cinema, teatro, exposição, tem até um concerto especial de Dia das Mães que acontece aqui no Centro de Convivência Cultural de Campinas. Mas você vai conferir tudo a partir de agora com a Agenda Cultural. E a gente começa com as estreias das telonas. Entre as estreias do fim de semana está As Ovelhas Detetives. A animação acompanha um grupo de ovelhas que decide investigar a morte do próprio dono, um pastor apaixonado por histórias de mistério. Com a ajuda de um policial atrapalhado, elas saem do campo e entram em uma investigação cheia de suspeitos e obstáculos, tentando descobrir quem cometeu o crime antes que a situação se complique ainda mais. Eu quero chifrar! Quero dar muita chifrada! Qual é aqueles? As Ovelhas Detetives. Outro destaque nos cinemas é o filme concerto de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour em 3D.
leva para as telonas imagens dos shows realizados em Manchester durante a nova turnê da artista. It wipes one out. Já o documentário Iron Maiden Burning Ambition celebra os 50 anos de trajetória da banda britânica. O filme revisita desde o início da carreira nos pubs de Londres até a consagração com grandes estádios pelo mundo, com imagens raras, entrevistas exclusivas e depoimento de artistas convidados. Para quem prefere ação, a opção é Mortal Kombat 2, sequência inspirada na famosa franquia de videogames. O longa traz de volta personagens conhecidos como Scorpion e Sub-Zero, além de novos nomes, em uma batalha que coloca em risco o destino do planeta. Tá na hora do show! Get over here! Também estreia Hungria, A Escolha de um Sonho, filme baseado na história real do rapper brasiliense. A produção acompanha a trajetória de Gustavo desde a periferia até a conquista de espaço na música, mostrando os desafios enfrentados como preconceito, pressão familiar e dificuldades no início da carreira. É que hoje eu posso te dar uma foda-se, vestido. E se fosse porque já essa merda começar a atrapalhar, não vai atrapalhar porra nenhuma, moleque. Revolve no amor, quis cantar rap e não quis estudar. Na música, nesta sexta-feira tem show da banda Capital Inicial às 9 horas da noite na Expo Dom Pedro, em Campinas. Com mais de 40 anos de carreira, o grupo apresenta um repertório que reúne clássicos do rock nacional e músicas que marcaram diferentes gerações. Pra você guardar o segredo, onde você guardaria? No sábado, às 8 horas da noite, Ney Matogrosso se apresenta no Royal Palm Hall, em Campinas. O show reúne momentos marcantes da carreira do artista, conhecido pela presença de palco e pela interpretação intensa. Será que você ainda pensa em mim? No domingo, às 6 horas da noite, o grupo Gilsons se apresenta na Multi Arena, em Campinas. O trio leva ao palco um repertório que mistura MPB, pop e influências contemporâneas. Eu quero te dar beijo na boca, eu espero o tempo que for. Também no sábado, às 8 da noite, a Rabeca Cultural em Souzas recebe Janai Dias Quarteto. O grupo apresenta um repertório instrumental que mistura composições próprias com clássicos da música brasileira, passando por nomes como Hermeto Pascoal e Pixinguinha. Ainda no sábado, às 9 da noite, o Expo Dom Pedro recebe o espetáculo Orquestra Rock e convida Dado Villa-Lobos e André Frastec. O show revisita sucessos da Legião Urbana em uma versão que mistura elementos do rock com arranjos orquestrais. A apresentação faz parte de um projeto beneficente com renda destinada ao Centro Infantil Boldrini. No sábado, a partir das 3 da tarde, o Sambódromo de Paulínia recebe o Festival Repique. O evento reúne grandes nomes do samba e do pagode como Zeca Pagodinho, Ludmilla, Dilcinho, entre outros. Em uma programação voltada ao público que busca música ao vivo e clima de festival. Também no sábado, a partir das 10 da manhã, o Parque Municipal Jaime Ferragutti, em Vinhedo, recebe uma programação dedicada ao reggae. Ao longo do dia, bandas como Planta e Raiz e Mato Seco se apresentam, reunindo diferentes vertentes do gênero. Na Babilão, o filho do leão, ele se sente forte, ele está curado.
E para você que quer valorizar a cena musical da nossa cidade, a Orquestra Sinfônica de Campinas realiza neste sábado, às 8 horas da noite, o concerto especial de Dia das Mães, Chiquinha Gonzaga, a maestra brasileira, que acontece aqui no Centro de Convivência Cultural, às 8 horas da noite, aberto ao público. E quem traz todos os detalhes para a gente é o maestro responsável, Eduardo Pereira. Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Primeiro, eu quero que você explique para o pessoal de casa o que é esse concerto especial de Dia das Mães. Este é um espetáculo que foi construído em 2025, em homenagem aos 90 anos da morte de Chiquinha Gonzaga. E quando eu recebi o convite, né, para esse concerto em homenagem ao Dia das Mães, pensamos de imediato neste espetáculo porque traz justamente a obra e a vida dessa grande compositora, maestra, uma mulher que foi incrível, né, no tempo dela, quebrando várias barreiras. Chiquinha Gonzaga escreveu mais de 300 obras, foi a primeira mulher a reger uma orquestra no nosso país. Ela também foi a responsável pela questão dos direitos autorais, né, pela criação da primeira entidade preocupada nos direitos autorais, na segurança dos direitos autorais dos compositores, mas também uma mulher que se posicionou ativamente em questões políticas. Ela se posicionou em relação à abolição da escravatura, alforriando inclusive um escravizado, colocando a arte dela a propósito, né, de um bem maior. A questão da república, né, ela não só se posicionou na época, mas escreveu obras dedicadas a isso. Então Chiquinha Gonzaga era uma mulher muito à frente do seu tempo e teve que lidar com muitas situações por ser mulher, por ser musicista, por ser maestra, por ser compositora. Então esta não é apenas uma homenagem para o Dia das Mães, mas para todas as mulheres que ainda enfrentam diversas questões de desigualdade no mundo. E a gente estava acompanhando aqui o ensaio, estava muito legal, inclusive, acompanhar tudo isso. E como a gente citou na abertura da nossa entrevista, o evento ele é gratuito e aberto ao público. Como que o pessoal que está acompanhando a gente em casa pode fazer para vir conferir esse espetáculo? Vocês entram no Instagram da Orquestra Sinfônica de Campinas, @Sinfônica de Campinas. Lá no link da bio vocês vão encontrar o passo a passo para adquirir o seu ingresso. E também não posso deixar de dizer que esse espetáculo foi escrito por uma outra mulher muito importante agora do nosso tempo, Juliana Ripke, uma compositora de extrema importância no cenário musical e muito simbólico tê-la também como compositora e arranjadora deste programa. E como você citou na sua primeira resposta, este é um concerto que está sendo preparado há muito tempo. Como que funciona? Conta um pouco pra gente que está em casa, como funcionam os bastidores para chegar até o dia final de tudo isso que a gente está vendo aqui. Primeiro a gente começa com a concepção do espetáculo. Isso, como eu disse, aconteceu há mais de um ano atrás. Então a gente faz uma pesquisa profunda, é um espetáculo cronológico, então nós temos aí desde o nascimento da Chiquinha Gonzaga, né, todos os aspectos familiares, questões do ambiente o qual ela nasceu e conviveu, chegando até a sua morte. Depois disso a gente começa a construção dos arranjos, né? Depois da escolha do repertório, são mais de 300 obras. Dentre essas nós escolhemos 24 que compõem o espetáculo. E aí começa a construção desses arranjos. Demorou cerca de 4 meses para Juliana Ripke escrever. Depois disso a gente começa os ensaios. Então nós temos 4 ensaios, começando hoje, e vai até o ensaio aberto de sábado, para o concerto de sábado à noite, às 8 horas, aqui no Centro de Convivência. Maestro, para encerrar então a nossa entrevista, a gente sabe que os ingressos para os eventos da Orquestra Sinfônica são concorridos, mas quem às vezes não conseguir pegar o ingresso para vir conferir no sábado, como que pode fazer para ficar de olho para os outros eventos da Orquestra Sinfônica aqui de Campinas? Muito bem, isso é uma verdade, os ingressos acabam muito rápido, o que é ótimo, significa que a população campineira está sempre atenta, né, e abraça a Orquestra Sinfônica. Eu sei que já estão disponíveis na Simpla, então olha lá no Instagram da orquestra, e se já tiver sido esgotado, fiquem atentos para os próximos concertos, que tem uma programação muito bonita e muito rica para todo o ano, para a temporada 2026 da Orquestra Sinfônica de Campinas. Tá certo, então, maestro, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de nos receber aqui.
Você aí de casa conferiu então a dica para vir conferir de perto esse espetáculo. A gente estava aqui e pode garantir que estava muito bom, está maravilhoso. Traga sua mãe para vir conferir de perto esse espetáculo aqui da Orquestra Sinfônica de Campinas. Muito obrigado, maestro. Eu que agradeço. O Museu da Imagem e do Som de Campinas recebe a peça O Jogo da Realidade. O espetáculo propõe uma experiência imersiva ao integrar o espaço do museu à narrativa, criando uma relação direta entre o público, o ambiente e a história encenada. Oi pessoal, eu sou Mariana Abreu, do Estúdio Flamenco Soniquete, aqui de Campinas, e venho convidar vocês para assistirem um espetáculo 9 Poemas. Nós vamos estar no Teatro Castro Mendes no dia 9 de maio, às 19h30. São pessoas incríveis, artistas incríveis, Edu Guimarães, Denis Sartorato, Yandara Pimentel, Isadora Arruda, são os nossos músicos, e dançando Renato Oliveira, José Azevedo, Mariana Abreu e uma atriz, Anaia Prata, trazendo para vocês a dança flamenca, a dança afro e as poesias de Florbela Espanca e Conceição Evaristo. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então vem assistir a gente, os ingressos são gratuitos, pois esse espetáculo é apoiado pelo Fundo de Incentivo à Cultura de Campinas, o FIC. Então podem retirar os ingressos na bilheteria de forma gratuita. Esperamos vocês! Em Valinhos, segue até o dia 29 de maio a exposição Ver e Sentir no Centro de Pastoral da Paróquia São Sebastião. A mostra é gratuita e pode ser visitada de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, com horário estendido até às 9 da noite, às segundas e quartas, e aos domingos, das 8 da manhã ao meio-dia. Aos sábados, há visitas guiadas às 9 horas da manhã e 10h30 da manhã. Também no sábado, às 8 horas da noite, o Teatro do SESI Campinas Amoreiras apresenta o espetáculo Medula, ampliando as opções culturais para quem busca teatro na cidade. Era tanta saudade, tanta ansiedade, pólvora. Já no domingo, às 7 horas da noite, o Teatro do SESI recebe o espetáculo Seu Tenório Toca Gonzagão, uma apresentação musical que homenageia a obra de Luiz Gonzaga. E essa sede pode me matar. Nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, o Sesc Campinas recebe o espetáculo Desaparecimento de Luísa, inspirada em um poema de Carlos Drummond de Andrade. A peça constrói uma narrativa envolta em mistério a partir de um acontecimento inesperado que transforma a vida de 3 personagens. Ainda no Sesc Campinas, o domingo tem programação gratuita para toda a família. Das 4 às 5 da tarde, o espetáculo circense Amanhã Tem Mais, com o Circo Além da Lona, reúne números de acrobacia, malabarismo e humor. E no sábado, às 6 da noite, acontece a abertura da Festa do Divino Espírito Santo na Paróquia Santa Isabel, em Barão Geraldo, em Campinas. O evento retoma uma das tradições culturais mais antigas da cidade e é aberto ao público. Anotou as dicas? Porque o que não falta é opção para você curtir o final de semana em Campinas e região. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na semana que vem para mais dicas culturais para curtir o final de semana. Até mais! O SESI Campinas Amoreiras está com vagas abertas para a oficina de teatro do Núcleo de Artes Cênicas, que acontece nos dias 23 e 24 de maio, é um sábado e um domingo, das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde, é para maiores de 16 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do site da unidade. Os participantes vão aprender a reconhecer no texto lírico as possibilidades de ação dramática e construção de gestos para a criação de uma partitura cênica experimental. Fim de semana em que a gente deve ter um pouco de tudo, viu? Amanhã no sábado o sol aparece entre nuvens, então vai dar para curtir
ao ar livre, passear, faz até um calorzinho. Mas uma frente fria que está no sul do país vem chegando aqui no estado de São Paulo e aí muda o tempo para o domingo, Dia das Mães. Então, aquele casaco bonito que você tem, você que está com saudades de colocar agasalho, pode se preparar, porque no domingo a temperatura vai cair e tem previsão de chuva, viu? A qualquer momento do dia, mas principalmente a partir do fim da manhã. Não deve ser em grande intensidade, mas é aquele dia de chove para, chove para. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, sabadão, então, o dia deve ser estável com mínima de 18 e máxima de 29 graus. No domingo, frente fria chegando, dia chuvoso com mínima de 14 e máxima de 21 graus. E para a gente encerrar o Jornal Câmara Notícia, tem reportagem especial. Conciliar a rotina no serviço público com a maternidade é um desafio diário vivido por muitas mulheres. A jornada dupla exige organização, sensibilidade e força emocional para cuidar da família sem abrir mão da carreira. Em homenagem ao Dia das Mães, 5 servidoras da Câmara Municipal de Campinas compartilham histórias de dedicação, equilíbrio, superação. Mesmo diante de desafios do maternar, elas seguem transformando dificuldades em inspiração. Os relatos revelam a potência e a humanidade das mães que também ajudam a construir o serviço público da cidade. A maternidade e a carreira profissional interagem de forma complexa, impactando a trajetória de mulheres. No Brasil, 59,1% das mães que trabalham disseram ter dificuldades na conciliação. No serviço público, elas somam 40%. Na Câmara Municipal, das 178 servidoras, incluindo as vereadoras, 75 já tiveram alguma licença maternidade ou declararam ter filhos no imposto de renda, o que representa 42%. No trabalho, muitas histórias que vão além dos corredores. Elas que se dedicam à carreira pública trazem vivências desafiadoras, cada uma com um caminho para viver a maternidade. Eu sempre tive vontade, sim, de ser mãe, mas eu tinha outras prioridades antes disso, né? Outras coisas que eu tinha vontade de fazer e conversava, né, com meu marido, a gente sempre falou sobre isso e aí de repente, depois que eu já tinha passado, né, por algumas fases, os estudos principalmente, né, aí veio essa vontade de falar, não, agora acho que dá pra gente, né, dar esse próximo passo. A gente esperou um pouquinho para saber o sexo, então foi durante um exame, né, que eu tava fazendo ali de ultrassom mesmo, e aí a médica falou, é um menino, daí eu fiquei muito feliz, né, ele também, mas ele é filho único e eu também, então é o primeiro neto dos dois lados. Então tá todo mundo super feliz. Estar em sala exigia uma jornada muito pesada na minha casa, porque o professor leva muito trabalho em casa, então era planejamento, correção de atividades, fazer outras atividades, e eu estava com uma criança pequena em casa, bebê, em fase de diagnóstico também, né, porque ela é pessoa com deficiência, então isso também pesou na decisão de mudar, né, eu tinha prestado também outros concursos na época, e os convites vieram meio juntos, eu acabei optando pela Câmara, que não tinha esse volume de trabalho em casa. Quando eu entrei aqui na Câmara, minha filha, a Luciana, ela tinha a idade do meu filho hoje, tinha 9 anos. Eu vim para Campinas, porque eu sou de Piracicaba, minha família toda é de Piracicaba. A Luciana eu tive quando eu tinha 16 anos, né? E então, quando eu vim para cá, vim para trabalhar com um vereador, né? Não estava nem pensando, porque eu trabalhava de coordenadora e dava aula numa escola aqui em Campinas, e daí eu conciliava a escola, a Câmara
e a maternidade com a mãe. Eu fiquei aqui na Câmara, mas o segundo emprego eu fiquei mais 6 meses porque não dava conta. Quando eu me casei, meu esposo, também concursado, veio para o estado de São Paulo. Aí eu vim para Campinas em 2014 e agora meus 2 filhos nasceram aqui, um em 2017 e o outro em 2020. Quando eu tive a primeira, foi um baque, porque eu achei que eu fosse dar conta de tudo sozinha e eu vi que não, que precisei de uma ajuda, né? E tinha uma babá, porque minha família estava em Minas, né? Não tinha rede de apoio. Pensei em colocar ela na escolinha, ficou muito doente, então foi um baque. Já o segundo já tinha aprendido a percorrer o caminho, então já estava muito mais estruturado. Era um desejo que a gente compartilhava, sempre compartilhou, né? E nós demos então a entrada na vara especializada aqui de Campinas. E depois disso foi que a gente compartilhou com a família. Minha família tinha um certo receio em relação à adoção. Quando ligaram para mim, na verdade para o meu marido, e falaram, tá pronto para conhecer seus filhos? Eu estava dirigindo e eu chorava tanto que eu não conseguia mudar de faixa. E eu fiquei naquela faixa, sem conseguir sair dela. E eu ainda tinha outros trajetos, eu falei, não, eu vou para casa, eu não tenho condição de ir para nenhum lugar mais. E eu moro numa chácara. Eu cheguei, meu marido estava com uma vassoura, varrendo a terra. Eu falei, eu acho que ele está tão desorientado quanto eu. Em meio a tantos compromissos pessoais e profissionais, o desafio de ser mãe vai além do maternar. Com esse olhar, a Câmara Municipal tem o espaço Criança, que fica no plenário da casa. E justamente por conta de uma tragédia envolvendo uma servidora que em junho do ano passado foi vítima de feminicídio com seu bebê de 2 meses, é que aqui, que representa a possibilidade de tantas mães participarem de decisões no legislativo perto de seus filhos, recebeu o nome de Crise Tel. Neste ambiente comum, em um órgão político e administrativo voltado para a criação de leis e a fiscalização do município, cada uma, a seu modo, faz da resiliência uma amiga para essa jornada. Mãe de primeira viagem, mãe atípica, mãe avó, mãe solo, mãe por adoção, enfim, mães. E aí a gente fez o pedido da adoção, porque assim, você quer conhecê-los, agora você vai pedir para adotá-los. A gente foi orientado pela equipe técnica a ficar num cantinho, como quem não quer nada, e as crianças brincando assim num espaço, e o menino quietinho, e a menina e falava, e o menino quietinho, e ela falava. E eu queria agarrar eles, eu queria abraçar, e depois a equipe, as 2 meninas chamaram os 2. Falaram, olha, a gente encontrou um papai e uma mamãe para vocês. E mostrou a nossa foto. Meu menino falou assim, eu acabei de ver esse moço saindo daqui. E entre conhecer as crianças e eles virem para casa foi 1 mês. Então a minha gestação durou 1 mês. Minha irmã caçula me deu o primeiro enxoval, eu não tinha nada. Construímos um quarto em 2 semanas. E, assim, eles são a riqueza da minha vida. Não consegui imaginar que eu ia perder o Paulo tão jovem, né? E com filhos tão pequenos ainda. A Melissa tinha 5 anos, o Eduardo tinha 2. Então eram pequenos, né? E a vida mudou de uma hora para outra. Então tudo aquilo que eu idealizei e sonhei, de repente não existia mais. Então é difícil até hoje aceitar. Além de eu ter que lidar com a minha dor, eu tinha que estar forte. Eu não escondia as minhas emoções. Meus filhos viam eu chorando e tudo, mas eu tinha que dar conta, né? Eu tinha que me tirar forças para poder seguir adiante. Eu falo que meus filhos eram... eles achavam que eu era a fortaleza deles, sem saber que eles, na verdade, que eram a minha, né? Que são a minha. Minha família agora acabou por vir para Campinas, meus pais.
Então, a gente vai ressignificando a nossa trajetória, né? Ela falou, mãe, eu vou casar, o meu genro é uma pessoa maravilhosa, companheiro, um paizão. Aí resolve casar, e daí no dia do casamento dela, acho que no outro dia a gente descobre que ela tá grávida. Ela casa e a gente descobre que tá grávida. E assim, foi assim, uma felicidade. E é escadinha, tá, Mirna? É Maria Rita, Tereza, Elisa e o Benjamin de 1 ano. Uma expectativa meio maluca, né? Porque eu, de novo, grávida, com o medo era totalmente diferente. O que eu passei na minha gravidez, na primeira gravidez, não era na segunda. Cheio de, ai, que medo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas assim, minha filha, ela tava ali pra mim também, cuidando, me ajudando, assim, e hoje, que nem... Ela foi sua rede de apoio naquele momento? Foi, muito. Muito, a Luciana foi minha rede de apoio. Ela tem um vocabulário muito rico, né? Um vocabulário que é muito interno, ela não consegue expressar verbalmente. E aí eu tive a ideia de fazer esse livro contando um pouquinho, dando um pouco de voz, né? Dando voz a ela para contar a própria história e para ela se ver também no livro, porque ela gostava muito de folhear, mas ela não tinha paciência de ouvir histórias. Então a gente fez todo um treino para ela aprender a sentar, ouvir uma história. E aí esse livrinho, quando chegou, ela se viu ali dentro do livro, identificando a vovó, o vovô, os ambientes que ela gosta. Então foi muito legal ajudá-la a entender que o livro tem uma função. A maternidade atípica é equilibrar expectativas, frustrações, esperanças e comemorar, né? Cada avanço. Acho que esse vínculo é muito mais do que um cordão, mas se constrói no dia a dia mesmo com muita paciência, com muita sensibilidade, com muito amor incondicional. E eu digo sem romantismo que a minha filha me fez uma pessoa melhor e me faz uma pessoa melhor a cada dia, aprende mais com ela, então é muito bom ser mãe da Eloá. Na Câmara, são mães vereadoras, concursadas e comissionadas e as que atuam nas empresas terceirizadas. Com desafios diversos, o apoio em cada fase é essencial para que essas mulheres consigam unir a trajetória profissional e o maternar. A ideia é justamente dar uma atenção para ele, mas também seguir na minha carreira, né? Continuar fazendo as coisas aqui na Câmara, né? Acho que o trabalho é algo que é importante também na minha vida, né? Meu trabalho, minha carreira, então vai ser é também uma adaptação. Eu tenho uma família que me apoia muito, né? Meu esposo, minha família, tenho uma ajudante que é meu braço direito. E aqui na Elecamp também, né, uma equipe que entende essas questões que são específicas, né, de uma jornada que continua muito aqui. Então, uma equipe que trabalha muito junto, muito unido. Então, sou muito grata a Deus por ter essa rede de apoio, né, e eu gostaria que todas as mães tivessem, porque realmente faz diferença no dia a dia. A maternidade solo, para mim, foi uma necessidade. Né? Não foi uma escolha que eu fiz. Aqui na Câmara, aqui em Campinas, a minha família, todo mundo foi muito acolhedor, porque todo mundo soube da nossa história, né? Então, a gente veio apoio de lugares, né, que a gente não espera. Mas é uma dor assim, silenciosa, né? Porque tem momento que você tem que respirar fundo e ver aquelas duas pessoinhas e falar, vamos seguir. Quando a gente sai, ninguém fala que se o meu filho é tio, às vezes parece, as crianças é tudo sua. Não, eu sou a avó. A avó, ninguém acredita que eu sou avó de 4. Mas o meu filho é, assim, apaixonado pelas crianças, porque ele fala assim, as minhas sombrinhas, que é as sobrinhas dele, né? E agora minha filha tem um menino, que ele falou, mãe, eu não aguentava mais menina, eu precisava de um menino. É super divertido. Cansa, viu, gente? Mas é divertido. É uma maternidade real. Da mulher que, de repente, gera e tem o seu parto e ela fica lá amamentando e ela não dorme e ela tá cansada e ela precisa de ajuda. Em uma ocasião ele, por que ela me deixou para trás? Por que isso aconteceu? Por quê? Porque o meu filho? Eu não posso explicar. Não consigo dizer isso para você. Sabe? E você sentir que aquele afago foi o que me tornou mãe dele. Ele me reconheceu mãe. Eu nunca achei que uma licença maternidade era tão necessária. Porque eu me tornei mãe, eu me descobri mãe. E eles, filhos, que eles tiveram aí uma lacuna de 2 anos sem
vínculo parental, né? Mas eles também eram uma familhinha que chegou em outra família. E para eles estarem naquela condição de precisar encontrar uma nova família, é porque eles sofreram uma situação que colocava eles num risco enorme. Sem romantismo, elas avaliam que a mulher não deve ser definida apenas pelo papel de mãe, mantendo sua saúde emocional e a sua identidade. E mesmo não se prendendo às perfeições, o presente é vivido no dia a dia com seus filhos. Tem dias que estou um pouco mais ansiosa, tem dias que eu estou bem tranquila, assim. A mãe se especializa em muita coisa, né? Nos cuidados, na legislação, de garantia de direitos, enfim, a gente aprende muito e faz disso não só uma bandeira de luta, né? Mas uma vida, né? É uma jornada, é a minha vida, ela é a minha vida. E hoje eu tenho muito mais conhecimento. Se eu tivesse em sala de aula hoje, com certeza seria uma professora muito melhor do que já fui, pelo conhecimento que ela trouxe, né? Quando o filho é nosso, a gente quer educar o melhor caminho, ensinar tudo. Com os netos também é assim, né? Mas assim, parece que você tem um acalento diferente com os netos. A hora que ele fala assim, vovó... De manhã eu ligo e faço chamada de vídeo. Assim, é uma coisa tão grandiosa, tão gostosa, que assim, eu me vejo tanto que eu ligo para minha filha e falo, ai, como meus filhos estão? Porque é assim que eu trato eles. Eu falo, vovó, te amo, vovó, mas eu falo, como meus filhos estão? Assim, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu amo meus netos, eu amo minha família. Eu sou uma mãe presente, eu acompanho tudo e eu acho que eles estão indo bem, sabe? Os dois. Eu tenho um pai que ele é maravilhoso e às vezes eu me emociono de pensar, meus filhos não vão saber o que é ter um pai, né, presente, mas eu sou uma mãe que tô aí e tô aí para isso, né, e vai dar certo. É alma, é âmago, é espírito, é profundo o vínculo que eu tenho com eles. A minha família é o amor da minha vida e por mais que eu trabalhe aqui, que eu tenha a jornada de mãe, que eu advogue agora, não importa, nada disso pode superar o momento de eu estar com eles, de viver junto, de curtir. Que reportagem especial, belíssima, né? Forte, potente, com tantos ensinamentos. Parabéns a Mirna Abreu, que produziu, junto com toda a nossa equipe, né? Os repórteres cinematográficos, pessoal da edição, da produção, do switcher, todo mundo envolvido para esta reportagem especial. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Ótimo fim de semana. E eu volto na segunda-feira ao meio-dia. Feliz Dia das Mães para todas as mamães.